Agora vamos falar do Gilmar Mendes, do Lewandowski. Peço aí a sua ajuda novamente e a sua inscrição no canal, que também é muito importante. Ó, eu vou ler um trecho da fala primeiro do Gilmar Mendes. Aí você vai ver que o Gilmar Mendes, ele já chegou na voadora, ele não esperou, ele não foi medindo palavra não. Ó, Gilmar Mendes. O inquérito das fake news é um instrumento legítimo de defesa do tribunal, do Superior Tribunal Federal. Aí continua o Gilmar Mendes. Se hoje nós ainda podemos falar na existência da democracia constitucional no Brasil, muito se deve a essa atuação serena, marcante e altiva do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, isso no comecinho, o discurso dele foi extenso, falou quase 40 minutos, Gilmar Mendes. Pena que não tem vídeo, eu tentei achar vídeo para pegar aqui alguma fala de Gilmar Mendes, não tem, só quem tava lá que viu realmente a fala e os jornalistas que escreveram tudo. Aí segue o Gilmar Mendes. Vimos cenas de pessoas dizendo eu autorizo. Ora, autoriza o quê? Eu tava falando dos bolsonaristas que estavam autorizando o Bolsonaro a fazer intervenção, a fechar o STF. E o próprio Bolsonaro falou, se vocês autorizarem, eu vou fazer alguma coisa que não queremos. Lembra disso? Daí o pessoal... Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas. E agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Eu autorizo. Pois bem, ele... Ora, autoriza o quê? Que se descumpra a Constituição Federal? Isso é um apelo impróprio e claramente inconstitucional. Aí depois ele falou, tem que se respeitar a Carta Magna, a Constituição, de 1988 e seus sistemas de freios e contrapesos. Aí ele diz, isso precisa ser compreendido, sob pena de eventualmente entendermos que os poderes se dissolvem com a eleição, que o presidente, com uma maioria de votos, estaria autorizado a dissolver o sistema institucional e constitucional. Daí já eu leio mais outro trecho, que o Gilmar Mendes, só o comecinho do Gilmar Mendes, ele detonou o Bolsonaro e ele também defendeu o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tirou o sigilo da decisão dele, não apenas o Alexandre, ele não tirou apenas o sigilo da decisão dele, ele tirou o sigilo da decisão dele que bloqueou as contas, quebrou sigilos e permitiu busca e apreensão na casa de 8 empresários bilionários bolsonaristas. Ele também tirou o sigilo, o Alexandre, do relatório do juiz e do pedido da Polícia Federal. O pedido da Polícia Federal é curto, tem umas 20 páginas, curto. Já o relatório do juiz assessor do Alexandre tem 121 páginas recheado de provas contra os empresários golpistas bolsonaristas. O relatório do juiz, que é baseado nas provas da Polícia Federal, lembre-se disso, eles são em contato direto, deixa claro que pelo menos o Luciano Hang e o dono do Cocô Bangu, aquele restaurante podre lá, eles... Eu falo Cocô Bangu porque é um cocô e Bangu é onde o Bolsonaro vai morar na próxima eleição. Na próxima eleição, a partir do ano que vem. Bangu 8, a prisão. Tá, eles já financiaram no passado mais de uma vez fake news. Fake news, inclusive, que atentavam contra a democracia. Depois prova o relatório do juiz o seguinte, que o Alan dos Santos, ele estava querendo impor um golpe de Estado no Brasil e fazer a população se revoltar, inclusive, não excluindo possíveis ataques terroristas, e que esses outros empresários têm ligações com negócios de empresários golpistas, por isso o bloqueio das contas. Aí o Gilmar Mendes defende o Alexandre de Moraes e diz que a decisão do Alexandre de Moraes, certamente, eu vou ler aqui um trecho, certamente foi pautada em outras provas, que tem prova que ainda não foi mostrada. O próprio relatório do juiz que foi tornado público, tem um momento da conversas de WhatsApp e tudo mais, que ele pausa no meio a conversa. Aí você fala, peraí, mas o que o cara falou depois disso? A parte boa ele corta. Parece capítulo de novela. Chega na hora que você fala, agora vai! Ele corta. Essa cena fica pro próximo episódio. Pois bem, eu vou ler aqui a parte do Gilmar. Ele diz, tenho confiança de que o Alexandre de Moraes se baseou em evidências para a sua operação contra os empresários. E tenho a impressão de que esses ataques às urnas são um pouco pretexto para o momento de eventual dificuldade eleitoral. Quer dizer, o Bolsonaro tá mal, ele ataca as urnas. São profissionais que sempre se elegeram com as urnas eletrônicas, ganharam a eleição em 2018. Isso significa que houve fraude em 2018 para que eles ganhassem? É disso que estamos falando? Isso não faz o menor sentido. O Brasil baniu as fraudes com as urnas eletrônicas. Está aí o Gilmar Mendes detonando o Bolsonaro. Ele foi amplamente aplaudido pelos empresários que estavam lá. Depois da fala do Gilmar Mendes,
O Ciro Nogueira também falou e criticou o Lula. E alguns empresários bolsonaristas que estavam lá, que não aplaudiram um pouco o Gilmar, mas não com tanta ênfase, também aplaudiram o Ciro Nogueira. Ok. Aí, depois que tudo isso acontece, tem uma decisão importante no Tribunal Superior Eleitoral. Para mim, a decisão ainda não tá perfeita. E, inclusive, já alguns partidos entraram com recurso contra essa decisão para aprimorá-la, o que eu acredito que pode acabar ocorrendo. O Tribunal Superior Eleitoral, olha, eu lembro que eu falei isso 6 meses atrás e teve gente de esquerda no Twitter que falou, esse Thiago dissemina fake news, não tem ninguém falando sobre isso, e eu tinha a fonte e eu falei. E aí teve gente me atacando no Twitter, gente de esquerda, é aquela esquerda que agora fala que estamos com Lula, mas que são antipetistas. Fala, é fake news do Thiago. Pois bem, eu falei, olha, o TSE vai barrar armas em dias de eleição, tá? Ok, pois bem, o TSE barrou armas em dia de eleição, mas barrou num perímetro de 100 metros de qualquer sessão eleitoral ou de onde se apuram os votos. O que quer dizer? Quer dizer que tem ali uma escola onde as pessoas vão votar, 100 metros, perímetro é um raio de 100 metros, para lá, não importa a direção, ninguém pode estar armado, exceto agentes de segurança que sejam em serviço. Ou seja, se tiver um policial militar em serviço, ele pode estar portando sua arma. Se tiver um policial militar que ele não está em serviço, ele trabalha ontem, mas hoje não está em serviço, não pode portar a arma dele. Então, o TSE foi unânime. O caso caiu nas mãos, quem foi sorteado relator foi o vice-presidente do TSE, que hoje é o Lewandowski, era o vice-presidente do TSE até o dia 16 de agosto, era o Alexandre de Moraes, e o Fachin era o presidente. Saiu o Fachin, ele não faz mais parte do TSE, acabou a estadia dele lá. O Alexandre de Moraes se tornou presidente, o Lewandowski vice-presidente, e na semana passada a Carmen Lúcia se tornou também ministra do TSE. Tem ali o trio paradaduros, que mais batem no Bolsonaro estão lá no TSE. A Carmen Lúcia tem uma bomba em mãos. Eu tô esperando só uma confirmação para fazer vídeo de uma bomba atômica da Carmen Lúcia que ela pode deflagrar. Eu acredito que ela vai deflagrar isso depois da eleição, mas estou esperando aí para ver. Pois bem, falando do Lewandowski, caiu nas mãos dele, Lewandowski fez uma fala perfeita do Lewandowski. Aí, Lewandowski. Existem locais direto ou indiretamente reservados à apuração dos votos, todos merecedores de proteção. Essa vedação alcança todos os civis que carreguem armas, sejam ou não detentores de porte ou licença estatal. Por quê? Porque tem mais de 500 mil CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Quase a totalidade deles são bolsonaristas, quase a totalidade deles são fascistas, e eles podem ser usados pelo Bolsonaro para tentar uma convulsão social, seja logo antes, ou durante, ou logo após as eleições. Então não vão poder portar arma, ponto final e acabou. Aí segue o Lewandowski. Proteger o exercício do sufrágio de qualquer ameaça, ou seja, da eleição, ele usa sufrágio. Proteger a eleição de qualquer ameaça, concreta ou potencial, independentemente de sua procedência, esse é o nosso objetivo. Aí ele segue, e a Carmen Lúcia, foi a primeira votação da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia já chegou também falando, olha, essa votação é urgente porque tem um decreto do presidente da República e agora tem mais gente conseguindo armas. E na eleição é importante que essas pessoas não estejam armadas. Então o TSE está ali se movimentando para evitar que os bolsonaristas... Não, isso não é uma decisão do TSE que vai afetar nenhum petista praticamente. Você que está me assistindo, você pretendia ir votar utilizando arma? Eu não. Eu, por exemplo, não tenho nem arma. Você tem arma? Provavelmente não. Se você queria votar usando a sua arma, igual aqueles bolsominions que apertaram lá o 17 na urna com uma arma. Você pretendia fazer isso? Pois bem, provavelmente não. Agora já se fala que pode ser um autoatentado em algum evento evangélico, contra evangélicos, exatamente para tornar essa eleição uma guerra santa, que aí o Bolsonaro sabe que nesse campo, ele tendo apoio de vários pastores corruptos, ladrões, aí ele consegue manter o debate sempre favorável a ele. Agora, a ver o que pode acontecer, os próximos passos, mas tá aí, as instituições agindo contra o Bolsonaro veementemente. Falou!